Nananina, não. O que é que a palavra do nosso Pai fala para nós? Lucas capítulo 22, verso 31 ao 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E aqui nós vamos abrir uma sessãozinha aqui também, para nós dar uma matada aqui, sim ou não? Num negocinho por aí afora, porque eu já lancei uns vídeos já por aí afora, né? O arcanjo Miguel é Jesus? É, porque os filhos de Satanás distorcem tudo por aí afora, sim ou não? Me diz uma coisa aqui. Por que que Jesus aqui não repreendeu o diabão? Porque um dos argumentos de vocês fala, né? Miguel não tem autoridade para repreender o mal, por isso diz, o Senhor te repreenda. Se fosse Jesus, diria, eu te repreendo. Aonde é que está isso aí? Judas, verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Mas sabe por quê? Porque Satanás queria destruir o plano da salvação ali. Lembra? É. O que é o juízo inflamatório? Fogo, enxofre, sal, o fogo eterno que desce do céu para queimar o Satanás e seus anjos. E ainda não estava na hora dele, porque se Jesus tivesse afulminado ele lá, se o arcanjo Miguel tivesse afulminado ele lá, proferido juízo inflamatório, só que vocês não pegam uma coisa. Quem é o único e verdadeiro que pode? E quem é que vai ser o juízo no dia do juízo? Não é o arcanjo Miguel? Quem é que vem buscar o seu povo? Não é o arcanjo Miguel? Quem é o grandioso eu sou? Não é o arcanjo Miguel? Me diz uma coisa aqui. Aonde na Bíblia você vê assim, ó, o arcanjo Miguel se prostrou para adorar Cristo? O anjo do Senhor se prostrou para adorar Cristo? Porque falam que anjos os adoraram. Anjos que foram o quê? Criaturas. Mas aquele anjo, o arcanjo Miguel, que ele não teve princípio de dias, que ele não tem princípio de dias, que ele é de eternidade a eternidade. Quem foi que apareceu para Moisés e falou, Moisés, descalça as sandálias dos teus pés. Êxodo capítulo 3, verso 3. Se botar até o verso 14, vocês vão ver como é que fica bem beautiful. E sabe o que que acontece? Descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E Josué, capítulo 5, verso 13 ao 15. Quem foi que, no verso 15, aceitou ser adorado? Quem foi? O anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? O arcanjo Miguel, o príncipe da paz, o príncipe da vida. Como fala também Isaías, capítulo 9, verso 6. Dá para vocês ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? O anjo que apareceu para o meu irmão João na ilha de Patmos, não, ali não era o arcanjo Miguel. Se fosse o arcanjo Miguel, o anjo do Senhor, o arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes, aceitaria ser adorado como o nosso irmão Josué. Se prostrou diante dele e o adorou com o rosto em terra. E sabe o que ele falou? Descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E Josué assim o fez. Josué, capítulo 5, verso 13 ao 15. Dá para você ver como é que a banda toca? E o texto fala assim, ó, Deus aparece a Josué, Deus. E o fechamento lá foi o quê? O anjo do Senhor recebendo a adoração de quem? De Josué e mandando ele o quê? Descalçar a sandália dos pés. Pegou? Juízes, capítulo 13, verso 1 ao 22. No verso 22, fecha Manoá e sua esposa dizendo, certamente morreremos porque vimos a Deus. E quem era que apareceu para ele? O anjo do Senhor, o Senhor, Deus. E no final, o anjo do Senhor pegou a oferta e foi assunto ao céu. E Manoá falou para sua esposa que certamente morreremos porque vimos a Deus. Desperta do que dorme, meus irmãos. Presta atenção o que você está ouvindo por aí afora. Examina a Bíblia, para onde glória a Deus. Qualquer assunto que você vê por aí afora, examina as Escrituras do Eterno. E por que nós examinamos as Escrituras em várias traduções? Por quê? Porque na tua tradução não é pastor. Por quê? Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não repreendeu Satanás quando foi pedir lá ao nosso Eterno
para destruir os nossos irmãos apóstolos. Por quê? E lembra que Pedro não era convertido. Lembra, não adianta você só crer. Você só crê, não. Porque quem é que é o maior crente aqui, que perambola por aí afora? Satanás. Tiago, capítulo 2, verso 19. Na pergunta: tu, pois, crê que há um só Deus, fazes bem, mas os demônios creem e estremecem. Dá para vocês ver? E o que? Vamos lá, para ficar bem beautiful. Lucas, capítulo 22, verso 31 ao 32. Na tua Bíblia fala assim, ó. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ué, aqui já está falando que foi Jesus nessa tradução, não foi o Senhor? E onde é que tem outra passagem na Bíblia também que fala a mesma coisa? Lembra que aqui eu mesclo os temas? Eu mesclo os temas que o Espírito Santo vai me dando. Sabe por quê? Que é para você se despertar. Porque se você crê, você vai examinar as escrituras do nosso Pai. Todos os assuntos que tem por aí fora distorcendo, querendo diminuir logo quem? O grandioso eu sou, o príncipe da vida, o príncipe da paz. Mas quem é o único que pode perdoar pecado? Não é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por que queria apedrejar ele? Mulher, os teus pecados estão perdoados. Quem é esse que até pecado perdoa? E aí? Vamos ver o que ele fez com o nosso irmão Josué? Vamos lá, ó. Zacarias capítulo 3, verso 1 ao 4. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Presta atenção. Deus, o anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor, aí ó, Deus, o anjo do Senhor e Jesus Cristo aqui agora, a trindade aí ó. Olha, Deus, o anjo do Senhor e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? E o que mais? Vamos lá? Continuando, para a glória de Deus. Verso 3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Anjo de quem? Do Senhor. Ó, verso 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti as tuas iniquidades. A tua iniquidade passa para quem? Para ele. Quem era o anjo do Senhor? O arcanjo Miguel. E sabe o que mais? Repito de novo, verso 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Quem pode perdoar pecado? Quem levou os nossos pecados sobre si? O príncipe da vida, sim ou não? Sim ou não? Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ainda diz que o arcanjo Miguel é príncipe e Jesus não pode ser príncipe porque ele é rei. Vamos aqui para nós ler aqui agora, para ver aqui, ó. O tema é: você crê em Deus? Você crê em Deus? Vamos ver o que é que a palavra do nosso Pai fala para ficar bem beautiful. Vamos. Vamos aqui, ó. Tiago, capítulo 2, verso 14 ao 26. Preste atenção nisso aqui. Aí nós vamos ver se nós precisamos ter boas obras para mantermos a nossa salvação ou não. Sabe por quê? Porque os filhos de Satanás é tão sagaz que já coloca na cabeça das pessoas: as obras não salvam ninguém. As boas obras não salvam ninguém. Sabe por quê? Porque tudo que esses filhos de Satanás querem
é que muitas pessoas morram mesmo sem até aceitar Cristo como seu Salvador, ou aceitar Cristo e viver na prática do pecado como eles vivem por aí afora, jogando os mandamentos do Eterno por terra, zombando da lei do Eterno, zombando, vai para lá, vem para cá e por aí vai. Você sabia que tinha essa passagona assim, ó? Romanos capítulo 2, verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E aí, como é que fica? Romanos capítulo 3, verso 31. Que diremos, pois? Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, porque a lei do Eterno ela é imutável. Toda vez que o nosso irmão Paulo fala relatando a lei, aquela que já não está mais em vigor, é a lei cerimonial, porque Cristo foi o Cordeiro Pascal. Lembra? Porque que eu mesclo aqui os temas? Na Bíblia existem 4 leis. Primeira, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Foi Cristo que escreveu com seus dedos em tábuas de pedra. Êxodo capítulo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Primeira, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Segunda, a lei civil. Terceira, a lei da saúde, a lei alimentícia. E a quarta lei, a lei cerimonial. Esta já não está em vigor porque Cristo foi o Cordeiro Pascal, cumpriu ela na cruz. Quando fala Hebreus capítulo 7, verso 1 ao 28, fala todo dia ali da lei cerimonial. E Cristo foi o que? O Cordeiro Pascal, e ele é o sacerdote eterno. Da linhagem de quem? De Melquisedeque. Sacerdote para sempre. E neste exato momento ele está intercedendo por mim e por você no santuário celestial. Amém? Para a glória de Deus. Vamos lá ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. E aqui, ó, também vamos pegar aqui também, nós vamos mesclando aqui, para a glória de Deus, aqui, ó. Tiago capítulo 2, verso 10. Presta atenção, para a glória de Deus. Tiago capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Se você do primeiro ao 10º mandamento tropeçar em qualquer um, lembra o que é a prática do pecado? Pegou no começo do vídeo aí, se ou não? O que é a prática do pecado? É viver na transgressão de qualquer um dos mandamentos. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que é a banda toca? Porque aqui ele fala assim, verso 11, ó. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Se tu, pois, não adulteras, mas matas, vens a ser transgressor da lei. Que lei é essa? A lei moral dos 10 mandamentos. Porque 1 João capítulo 3, verso 4, pois todo aquele, presta atenção, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é transgredir a lei? Quebrar a lei, infligir a lei, matar, roubar, não honrar pai e mãe, por aí vai. Pegou a fita, como é que a banda toca? Vamos ver aqui como é que a banda toca aqui, ó. A fé sem as obras é morta. Lembra que, já vi, né, os pastores por aí afora? Eu não gosto nem de falar desses troços por aí afora. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ah, para, porque aqui você está esquecendo da nova aliança. Na nova aliança foi abolida. Aí quando, mas aboliu os mandamentos na nova aliança? Aboliu, mas não aboliu os mandamentos na nova aliança para eles. Sabe o que aboliu? Apenas o santo sábado. Porque, ó, honrar a Deus acima de todas as coisas, não fazer mais de cultura, não tomar o nome de Deus em vão, isso aí eles guardam perfeitamente. É o quê? 3 mandamentos. Do quinto, pula só o quarto, né? Aqui, ó, pula o quarto, sábado. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Isso aí está tudo em vigor. Ou seja, não foi abolido a lei, só foi abolido o santo sábado, que é eterno. Está arrumando problema por aí afora. Está arrumando problema por aí afora. Vamos lá, ó. Tiago, capítulo 2, verso 14 ao 26. Olha, ao 26. Presta atenção nisso aqui nessa leitura. Presta bem bastante atenção.
Presta bem, bastante atenção. Bota no nosso portuguêsão assim, vamos? Olha só. A fé sem obras é morta. Não precisamos só crer que Deus existe e aceitar Cristo e viver de qualquer jeito, de jeito nenhum. As boas obras. Vamos lá. Aqui, ó. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tem as obras, e não tiver as obras? Por quê? A fé sem as obras é morta. O que é que vai testificar? O que é que vai provar para as pessoas, para todo mundo, que você é um cidadão do bem? As tuas atitudes, as tuas boas obras, sim ou não? Para você provar que você é uma porcaria para a sociedade, é você roubar, furtar, mentir por aí afora e tanta coisa por aí afora. E aí é o quê? As más obras. As boas obras testificam que você é o quê? Uma pessoa do bem. E as más obras testificam que você é o quê? Uma pessoa do mal. E aí? Existe, não existe as boas obras? Existe. Lembra que foi falado lá, ó? Eu falei no começo. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Quem preparou as boas obras? O nosso grandioso Deus. Para quê? Para que nós andemos nelas. Para que nós vivemos praticando elas. Vivamos, praticamos elas. Bota tudo num pacote só por aí afora. E aqui, vamos lá, continuando. Para a glória de Deus, ó. Aqui, ó. Pode acaso, semelhantemente, fé salvá-lo? Vamos lá, vou ler de novo. Pode acaso, semelhantemente, fé salvá-lo? Está perguntando. Por um acaso, pode. Mas nós somos salvos pela fé? Não, nós não somos salvos pela fé. Pela fé, nós conhecemos que Cristo veio aqui, é o nosso Salvador, e que nós precisamos aceitar Ele para sermos salvos, porque só Ele que nos salva. Agora, só ter fé salva? Não. Mas Apocalipse lá, não foi falado isso? Não? Não, mas tem a fé em Jesus aqui, não tem a fé em Jesus? Vem cá. Será que a fé anula os mandamentos? A lei do eterno? O que eu falei antes também, grava bem. Romanos capítulo 3, verso 31. Que diremos, pois? Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. É desse jeitão. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos sem, contudo lhes dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Se mandar embora, vai na paz, vai na fé, Deus proverá. Teve a fé que Deus vai prover e você está sendo um instrumento de Deus para abençoar alguém, você não abençoa. E a fé? Cadê as tuas obras? Lembrando, a fé e as obras e a graça. A fé, as boas obras e a graça andam juntinho. Sabe por quê? Porque a graça é o quê? É amor. E ele é justiça, ele é justo. Só que no final ele vai ser fogo consumidor. Pega isso. A fé, as obras e a graça, os dois são juntinhos, nem a mais nem a menos. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E aí, como é que fica isso aí? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Que a fé sem as obras de nada aproveita, não tem serventia nenhuma, vocês sabiam disso? Vamos ler de novo para refrescar, vamos? A memória, vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Tiago capítulo 2, verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta.
Porque as boas obras testificam que nós estamos guardando os mandamentos de Deus. O que falou aqui? Do amor ao próximo. Do amor ao próximo. Do amor ao próximo. Vamos para refrescar. Vamos aqui, ó. Verso 15. Ó. Verso 15 ao 16. Ó. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? O amor ao próximo, sim ou não? Vamos lá, continuando aqui, ó, verso 18. Ó. Mas se alguém, olha só, mas se alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrar a minha fé. E aí, da igreja de campeão, entendeu direito? Nós lê de novo, não tem problema. Aqui, ó, pega a fita aqui, ó. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, com as minhas obras, com as minhas atitudes, tem alguém necessitado, lembra o que o verso 15 e 16 fala? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa, de alguma coisa, de alimento cotidiano, bota tudo num pacote só, e você simplesmente dizer: vem amanhã, vem depois, você ter com o que ajudar, me diz uma coisa. De que adianta a tua fé se você não ajuda o teu irmão necessitado? Hã? Vai adiantar de quê? Você está sendo o quê? Um avarento. Não ama o próximo, principalmente se for um irmão de igreja ou alguém na rua, isso não interessa para Cristo. Lembra o que ele falou? Se alguém der de beber a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Se alguém der de comer a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Dá para você ver o tamanho do problema?